Olá a todos! Hoje vamos resolver um mix de questões de direito penal e aproveitar para revisar alguns pontos que costumam cair muito em prova. Então vamos lá para a primeira questão. Vamos analisar o seguinte caso hipotético. Jairo, servidor público, violando o dever funcional, apropriou-se de 2 celulares particulares, os quais estavam em sua posse em razão do cargo. Considerando o disposto no Código Penal, Jairo estará sujeito a ser processado e julgado pelo crime de a. Peculato. b. Furto. c. Apropriação indébita. d. Corrupção passiva. e. Concussão. Essa você já sabe. A resposta é letra A. Peculato. Artigo 312 do Código Penal. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. O peculato próprio abrange o peculato apropriação e o peculato desvio, as duas modalidades do artigo 312, caput do Código Penal. O sujeito ativo será o funcionário público, conforme o sentido amplo. É possível o concurso de pessoas que não sejam funcionários públicos no cometimento do peculato próprio. O peculato impróprio é o também chamado de peculato furto. Há a subtração de coisa sob a guarda ou custódia da administração. Portanto, ao contrário do peculato próprio, o agente não tem a posse do bem, mas se utiliza de facilidade que a condição de funcionário público lhe confere. A diferença entre o peculato apropriação e o peculato furto é a mesma entre apropriação indébita e furto, ou seja, na primeira modalidade, o agente tem a posse livre e desvigiada da coisa, ao contrário da segunda. Se o agente não se valer da facilidade da condição de funcionário, haverá furto. Agora vamos para a nossa segunda questão. Examine as seguintes situações hipotéticas. 1. Jaime, delegado de polícia, em razão de seu cargo, apropriou-se de joias e metais preciosos que estavam apreendidos no depósito da delegacia. 2. Lívia, auditora fiscal, para não autuar determinada empresa por irregularidades tributárias, exigiu de seu sócio proprietário a entrega de dinheiro. Conforme o Código Penal, Jaime e Lívia responderão, respectivamente, pelos crimes de a. Apropriação indébita e corrupção passiva. b. Apropriação indébita e concussão. c. Prevaricação e corrupção ativa. d. Peculato e concussão. e. Peculato e corrupção passiva. Conduta do delegado Jaime. Apropriação de joias e metais preciosos, em razão de seu cargo se encaixa ao crime de peculato CP, art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Conduta da auditoria fiscal, exigiu entrega de dinheiro para não autuar determinada empresa por irregularidades tributárias se encaixa no crime de concussão CP, artigo 316, exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então a resposta é a letra D. Agora vamos para a nossa terceira questão. Vamos analisar se a questão está certa ou errada. Há desistência voluntária quando o agente promove uma nova atitude, diversa da que originou o ato criminoso iniciado, para obstar a produção do resultado, de forma que só responderá penalmente se o resultado se confirmar. A questão está errada, pois quando o agente promove uma nova atitude a fim de evitar o resultado, estamos diante do arrependimento eficaz e não da desistência voluntária. Vamos para a nossa quarta questão. Nos chamados crimes de mão própria, é a. Incabível o concurso de pessoas. b. Admissível apenas a participação. c. Admissível a coautoria e a participação material. d. Incabível a participação moral. e. Admissível apenas a coautoria. Questão de um nível um pouco mais elevado, mas interessante para agregar um pouco mais de conhecimento sobre as classificações de crimes. O crime de mão própria é aquele que exige um autor específico, bem como que este pratique a conduta pessoalmente. Nesse caso, não se admite coautoria nem autoria imediata. O que você não sabe ainda é que é admissível a participação,
ou seja, a colaboração auxiliando, instigando ou prestando auxílio àquele que deverá praticar o crime de mão própria. O único requisito é que o autor pratique a conduta principal pessoalmente. Resposta da nossa questão e a letra B. Agora vamos para a nossa quinta e última questão. Se o agente oferece propina a um empregado de uma sociedade de economia mista, supondo ser funcionário de empresa privada com interesse exclusivamente particular, incidem: A. Erro sobre a pessoa. B. Discriminante putativa. C. Erro de tipo. D. Erro sobre a ilicitude do fato inevitável. E. Erro sobre a ilicitude do fato evitável. Na situação hipotética apresentada, o indivíduo teve uma falsa percepção da realidade sobre um dos elementos do crime. Na situação em questão, o indivíduo praticou o delito de corrupção ativa, oferecendo vantagem indevida a funcionário público. Entretanto, ele acreditava estar diante de funcionário de empresa privada sem vínculos da administração pública, de modo que houve erro sobre elementar funcionário público do artigo 333 do CP. Por esse motivo, incorreu em erro de tipo. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Também adoraria ouvir seus comentários e sugestões, então deixe-os abaixo. Até o próximo vídeo.